Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei como DJ. E o DJ ele tem uma característica muito específica. Ele mistura músicas, ele mistura coisas e sons e tendências. É do DJ fazer isso. Então, um bom DJ é aquele que mistura melhor as músicas. E aí, quando eu abandonei a profissão, mas você não perde aquele instinto de misturar coisas. E tem dois assuntos rondando na mídia nesses últimos meses aí, provavelmente de um mês para cá, acho que é mais, para ser mais preciso. Um começou num tribunal em Brasília, alguma coisa que entenderam como se fosse um tipo de cura. E um outro assunto que falaram muito foi sobre um homem e arte, na semana retrasada, passada. Aí, olhando para essas duas coisas, cura, homem, cura do homem. Porque, assim, tudo o que a gente vê é porque aparentemente tem algo de errado. E aí fica a pergunta, será que existe cura para o homem? Porque, assim, o Senhor Jesus, quando ele andou aqui, ele foi bastante categórico, né? Ele estava sentado no meio de publicanos e pecadores. E aí alguém olhou para ele e disse, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus disse, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E aí a gente tem que entender o que é doença. Quando a gente sofre um acidente, por exemplo, você está na cozinha preparando uma comida e você corta o dedo. Você precisa de cura para aquele dedo foi cortado. Você pode não querer curar o dedo? Pode, o dedo é seu. Você pode cuidar dele da maneira que você quiser. Mas, via de regra, você vai procurar um jeito de curar aquele dedo. Mas você viu que existia algo a ser curado. Por exemplo, eu acabei de fazer uma bateria de exames e conversando com o médico, ele disse que assim, olha, Márcio, eram uns 40 exames. Eu disse, olha, aqui está tudo certo, mas existe uma coisa chamada doença subclínica, que é uma doença que assim, você pode estar tudo bem, mas você continua com uma dor. Por exemplo, que ela não vai aparecer em exame nenhum, mas você sabe que tem algo errado em você. Teve uma vez que eu tinha muita dor de cabeça, eu morava em Araraquara, eu estava com muita dor de cabeça. Fui no hospital, o cara falou assim, olha, pode ser estresse, pode ser dengue. Isso era uma quarta-feira. Na quinta-feira não consegui trabalhar, sexta-feira voltei no hospital. Olha, Márcio, pode ser estresse, pode ser dengue. Era véspera de carnaval, era sábado de carnaval. Por alguma intervenção divina, naquele sábado eu acordei sem dor nenhuma. Nós íamos ir para São Paulo naquele dia, as malas estavam todas prontas, mesmo eu estando doente daquele jeito, com uma dor muito ruim. A gente botou as malas no carro e correu para São Paulo. Foi o tempo de chegar em São Paulo, a cabeça voltou a doer. E na época eu tinha plano de saúde, a gente foi num dos melhores hospitais do Brasil. O presidente se trataram lá. E eu fiquei 4 horas naquele hospital, fizeram tomografia, exame de sangue, mais um monte de exame. Ele falou assim, Márcio, você não tem nada. Eu falei assim, doutor, eu não saio daqui de dentro. Eu não vou sair daqui sem uma solução. Aí descobriram que eu tinha meningite, depois de mais alguns exames. E aí eu fiquei uma semana internado. Então, às vezes, tem algumas doenças que elas não são aparentes. Você percebe que tem algo errado, mas o que está errado exatamente? Então, assim, quando eu falo assim de cura do homem, depende de cura. Que cura? Que doença você tem? Né? A Bíblia fala, por exemplo, muitas vezes de uma doença, ao longo de toda a Bíblia você vai ler sobre ela. Ela fala da lepra. Sim, ela fala da lepra, e a lepra na Bíblia é uma figura do pecado. Uma coisa que torna as pessoas insensíveis à dor, insensíveis a sentir um monte de coisa. Então, o pecado, assim, via de regra, a pessoa não sente o pecado. É muito parecido como fumante. Fumante, ele fuma. Mas você não sabe que fumar faz mal? Sei. Você sente que faz mal? Não, eu não sinto. Então, a pessoa continua fumando. Isso você aplica para todas as outras drogas, todos os outros desvios. A pessoa não sente que aquilo faz mal. Como a gente cantou no nosso hino, um dia eu vi, a pessoa não vê, ela está cega. Ela sente a dor, ela percebe algo de errado, mas o que ela faz? Que nem, por exemplo, essa discussão que existe hoje em dia sobre gênero e homens e mulheres. Tem uma coisa, por exemplo, em Deuteronômio 22:5, ele diz que só um homem se vestir de mulher, uma mulher se vestir de homem já é abominação.
Aí fala assim, nossa, mas vocês cristãos... Aí a gente tem um outro problema, que é o cristão, que talvez não conhece tanto a palavra de Deus, querer empurrar um costume cristão no mundo. Não vai dar certo. Você vai falar para a pessoa que ela está errada naquilo que ela faz? Ela não é cristão, isso é um costume cristão. Não funciona uma coisa com a outra. Se ela não entender que ela tem uma doença nela, essa doença está corroendo ela, você pode falar o que você quiser. Você pode falar que a roupa dela está errada, que o jeito dela fazer está errado, que o modo dela andar está errado, ela não vai entender, porque ela não percebe. É simples assim, ela não percebe. No livro de Romanos, tem uma luta aqui muito grande. Romanos 7, versículo 15. Quem quiser acompanhar. Romanos 7, versículo 15. Diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, ou seja, o que eu não gosto, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. A lei que ele está se falando aqui é a lei lá do Antigo Testamento que praticamente todos nós conhecemos. Não matar, não roubar. Né? Então aqui ele sabe que essa lei ela é boa. Não matar é bom? É. Não roubar é bom? É também. Não adulterar é bom? É. Então aqui é uma pessoa que ela está em luta com essa lei, porque ela acha que isso é bom, ela entende que isso é bom, mas ela não consegue fazer. Se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Veja que aqui ele só está falando eu. Ele está olhando para ele o tempo inteiro nessa narração. Em algum momento, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita mal algum. Para haver cura do homem, ele precisa ver, sentir aquilo que faz mal a ele. Senão ele não percebe. É interessante quando o Senhor Jesus ele andou aqui, era anunciado que assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É sempre bom entender o que é exatamente arrependimento, porque essa palavra ela tem alguns significados um pouco diferentes. Por exemplo, a palavra diz que Deus se arrependeu. Quando diz que Deus se arrependeu, não é porque ele fez errado. A gente se arrepende porque a gente faz errado. Nossa, fiz que bobagem, ai, como eu me arrependi. Deus não. Deus não erra. Então o arrependimento dele é por ter feito algo que não teve resposta. Não que ele fez errado. A gente não. Você conversa com um bandido, alguém que fez algo errado, um adúltero, alguém, mas o que ele fez? Nossa, eu me arrependo, eu fiz errado. Então, você fez errado. Isso é arrependimento. Então, quando o Senhor Jesus ele andava aqui, ele pregava que tinha que se arrepender. Quando perguntaram para os apóstolos o que tinha que fazer para ser salvo, ele falou, crê em Jesus. Ele não falou nem de arrependimento. Crê em Jesus e será salvo. Porque a gente só consegue ter, talvez, um pouco da noção do tamanho da nossa doença, o quanto ela nos consome, quando a gente olha para Jesus. Se você não olhar para Jesus, é o que a gente cantou nesse hino, cegueira e vista. Você está cego. Por exemplo, como diz um irmão, se você pega uma entrevista de um malfeitor na televisão, você se arrepende? Ah, me arrependo, eu devia ter saído antes. Ele não está arrependido. Ele está arrependido porque ele não fez algo que levou ele a ser preso. Ele não se arrependeu do que ele fez. Então, assim, quando o Senhor Jesus ele foi pregado naquela cruz e verteu o seu sangue para salvar um pecador, do lado dele tinha um ladrão condenado à morte. Para uma pessoa ser condenada à morte, naquela época era muito parecido com hoje. Não devia ser coisa muito boa que ele tinha feito, não. Ele teve tempo de fazer algo, além de crer no Senhor Jesus? Pois é, ele não teve esse tempo. Ele simplesmente creu no Filho de Deus. Então veja que coisa. Hoje, para a gente ver, meus olhos abrir, é o que ele cantou nesse hino. Se os nossos olhos não abrir, você não consegue ver o tamanho da doença que corrói homens, mulheres, crianças. Como o Batista disse na semana passada sobre as crianças, ela pode não sentir, ela pode não fazer, mas está lá. Está em nós, está nos mais velhos, está em todos. Alguns já abriram os olhos para essa realidade. Por exemplo, no livro de Jó. Livro de Jó, para quem não sabe, um resumo da história dele.
Ele diz que ele é um homem justo, ele era um homem bom. E aí Deus permitiu que Satanás mudasse a vida dele para algo muito complicado. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua fortuna, mas ele não perdeu a fé. Em momento algum ele perdeu a fé dele. E aí no capítulo 42, ele tem um resumo do que exatamente ele precisava para a vida dele. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui ele teve seus olhos abertos. Sem abrir os olhos, a gente não sabe aonde a gente está. Quem abre nossos olhos? Jesus. É o único com a capacidade de fazer isso. E como eu já vinha tratando em outras pregações, eu falei sobre o caminho de Caim, e hoje a gente podia falar um pouquinho sobre Balaão. Por que Balaão atrapalha tanto que a pessoa enxergue isso hoje? A gente vê que o caminho de Caim é ser confortável no mundo. E o prêmio de Balaão? Por que ele impede de que a gente veja que nós estamos doentes, precisando desse médico, precisando desse Senhor que desceu o seu trono de glória para verter seu sangue? Bastou? Não, ele morreu, ele foi mais baixo ainda do que isso, para depois ele ser ressuscitado e levado aos céus. Por que impede tanto de ver isso? Balaão, assim, antes de tudo, Balaão era um feiticeiro. Ele tinha conhecimento de Deus e ele era um feiticeiro. Mas quando fala do prêmio de Balaão, é porque Balaão queria dinheiro. Se você falar para uma pessoa que ela é pecadora, que ela está errada no que ela está fazendo, ela não vai gostar muito dessa mensagem. Mas uma pessoa que gosta de dinheiro, ela vai fazer algo palatável, que é o que a gente mais vê no mundo hoje. A gente vê igrejas de todos os tipos, recebendo pessoas com tudo contrário àquilo que está na Bíblia. O que significa isso? Você não vai ver o pecado, você não vai sentir o pecado, porque vai ter a igrejinha que vai aceitar os que gostam de meninos e meninas, vai ter a igrejinha que aceita o adúltero, vai ter a igreja que aceita o alcoólatra. Obviamente você precisa largar tudo isso para aceitar a Jesus? Não, você não precisa. Que ele toque o seu coração, depois de você crer nele, você ver o tamanho do lugar onde você está, do buraco que você está enfiado, que ele toque o seu coração e mude. Balaão viu tudo isso. Balaão mudou? Como Judas. Judas andou com Jesus. Ele viu tudo que Jesus fez. Ele mudou? Ele queria dinheiro. E aí Balaão tem um outro problema, que é citado na Bíblia. Além dele citar no versículo de Judas que eu falei, em Apocalipse ele fala da doutrina de Balaão. E em 2 Pedro ele fala do caminho de Balaão. Prêmio do engano, doutrina de Balaão, caminho de Balaão. Isso é o que a gente mais vê na cristandade. É isso que talvez, na nossa fraqueza desses tempos, impede que outras pessoas vejam o erro. Isso está tão engendrado na cristandade que você pode arrumar onde você quiser. Uma igreja que vai fazer teus gostos. Ela não vai nunca apontar o dedo para você, você nunca vai se sentir um pecador. Porque Deus aceita você como você é. Balaão vende isso. Você não precisa mudar, não. Deus aceita você como é que você está. Sim, obviamente ele aceita. Mas ele não seria um Deus bom e justo se não deixasse nessa condição. No lodo, na lama. Você pode não se converter? Tem uma história na Bíblia de uma pessoa chamada Ló. Ele aparentemente é uma pessoa salva, mas ele não mudou os seus caminhos. Mas ele creu. E a palavra chama ele de justo Ló. E pelo contrário, quando ela fala lá em Romanos, que não há nenhum justo sequer. Então, a única maneira da gente sair desse caminho de Balaão e entender que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, é olhando para Jesus.
você não precisa nem se arrepender. Obviamente, ótimo, o arrependimento citado na Bíblia, em relação a nós, é que a gente julgue os nossos erros com o que está aqui, a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que ele acha, o que ela acha. Não. Aí você olha o que Deus fala e você olha o que a gente faz. Nossa, realmente, agora estou arrependido, agora eu vejo o erro. A gente estava hoje meditando em 2 Coríntios 5. Ele fala de irmãos, beberrão, devasso, roubador. Interessante que ele não está falando de gente que não se converteu, não. Ele está falando de gente que diz que se converteu e é assim. O que ele fala para fazer? Apartai. Que é o que não acontece na cristandade. Isso leva muitas pessoas ao erro. E esse erro leva a um lugar chamado Lago de Fogo. Deus hoje tem uma porta aberta diretamente para a salvação, através do sangue de seu Filho, da sua vida, da sua obra, feita aqui, para salvar o mais pobre pecador, como nós cantamos hoje. Seguindo o que a gente estava lendo lá em Romanos, Romanos 7, 15. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Você está nessa condição hoje? Essa luta interna? A gente sabe que hoje em dia tem empoderamentos e muitas bandeiras, tudo para fugir disso. Essa busca de novidade. É interessante que essa palavra, novidade, é nova vida. Todo mundo busca uma nova vida. E fica buscando novidade, novidade, novidade. Mas o que acontece? Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo. Nós cantamos que cegueira, nós vimos Jó abrindo seus olhos. Eu espero que hoje você olhe para Jesus e abra seus olhos. Há um Deus de amor, há um Filho de amor esperando por você. Que Deus abençoe sua palavra.